Fala pessoal, a aula de hoje é sobre agropecuária, um tema aí essencial para as provas, sobretudo no ponto de vista não só do que a gente produz em cada parte do mundo, mas também do ponto de vista social, né? Nós temos aí, por exemplo, só para eu citar para vocês, né? A agropecuária é influenciada por fatores naturais, sociais e econômicos. E do fator social nós temos tanto a possibilidade, a disponibilidade de mão de obra, tudo bem, quanto quais são as consequências para aqueles trabalhadores, tudo bem? A gente vai chegar lá. Na última parte da aula eu vou falar melhor sobre isso. Então, olha só, quais são os fatores naturais? Os fatores naturais estão ligados à qualidade do solo, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. No Cerrado brasileiro, até o final do século XX, a gente não produzia nada, porque o solo lá é ácido, e a gente não tinha descoberto nada que tratasse esse solo para produzir. E hoje vocês sabem que é a principal área agrícola do país. Quando a gente descobriu, a Embrapa descobriu que dava para fazer calagem, né, e diminuir a acidez desse solo, é aí que nós começamos a plantar nessa região e depois fazer uma agropecuária bem ruim, na verdade, que é uma agropecuária extensiva, em que eu desgasto um solo e vou para o próximo, mas enfim, eu preciso do fator natural, ter um solo fértil ou ter tecnologia para desenvolvimento agrícola, né? E eu preciso ter também uma situação em que o relevo permita. Em que relevos com muito acidentado, eu preciso fazer aí um terraceamento, ou seja, dividir esse terreno em escadinhas, o que é algo muito comum lá na Ásia, né? Tudo bem? Bom, além disso, os fatores econômicos estão ligados basicamente a recursos econômicos e ao nível de desenvolvimento do país. Então, se é um país subdesenvolvido, a agropecuária vai ser de uma forma. Se é um país desenvolvido ou em desenvolvimento, vai ser de outra forma. Isso está muito ligado aos sistemas anteriores de capitalismo, né? Desde o sistema capitalista mercantilista, comercial, até industrial e financeiro, porque a gente tem uma questão de divisão internacional do trabalho que vai manter alguns países como produtores de baixa qualidade e outros como produtores de alta produtividade. Isso tem a ver também com a Revolução Industrial, por exemplo, né? Quando nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, ela vai propiciar uma ida para o campo mais mecanizada, né? Isso só vai chegar em países subdesenvolvidos muito tempo depois, 3 séculos depois. Bom, além disso, eu separei para vocês aqui 3 tipos de sistemas ou de formas de entender essas produções. O primeiro é um sistema extensivo, bastante comum nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil, China, tudo bem? Esse sistema extensivo usa, como o próprio nome diz, uma grande extensão de terras. Ele é de baixa produtividade, com pouca tecnologia, por mais que o nosso país tenha se desenvolvido nesse campo, mas ainda assim tem bem menos tecnologia do que em outros lugares. Além disso, isso, como eu disse já, provoca o esgotamento do solo e aí, quando a gente chegar em Brasil, eu vou falar sobre fronteira agrícola, né? O quanto que a gente vai sempre comprando o terreno da frente, porque é mais barato do que arrumar o que a gente fez monocultura. E na pecuária isso se dá com rebanhos de baixa qualidade, rebanhos que vão caminhar muito, portanto vão fazer o boizinho lá, vai fazer o exercício, se ele faz exercício a carne dele fica dura, né? Então até uma informação interessante aí comprar carne para o churrasco de bois que tem um sistema semi-intensivo para ser um pouquinho mais humano com o animal, né? O intensivo também já é um pouco demais. Bom, tudo isso, o sistema extensivo tem muito a ver com países subdesenvolvidos e, além disso, eu tenho um sistema intensivo de mão de obra, que só vai ser utilizado em lugares onde eu tenho muitas pessoas, então eu preciso dar emprego para uma parte dessa população. E você sabe, quando a gente tem um gráfico de população, um mapa de população, a área do mundo que vai estar preenchida, que vai estar falando assim, olha, tem muita gente aqui, é a Ásia, né? Então, principalmente no Sudeste Asiático, eu tenho muito uso intensivo de mão de obra, o que não acontece em países altamente mecanizados, que é o último caso, que é um sistema extensivo, mas é de capital, ou seja, de recursos, né? Capital não é necessariamente dinheiro, são recursos.
Então, no sistema extensivo de capital, ele tem predomínio nos países desenvolvidos. Eu tenho muita tecnologia associada, ela é altamente mecanizada, eu tenho transgênicos, eu tenho estudos de solo, tudo bem? Eu vou usar pouca mão de obra e eu vou ter alta produtividade. Isso é comum justamente em duas áreas do mundo que eu destaquei para vocês porque caem mais nas provas. Aqui na Europa, especificamente na parte mais ocidental da Europa, né, não no leste europeu, e os Estados Unidos. Esses dois lugares do mundo costumam aparecer bastante nas provas. O sistema de cinturão dos Estados Unidos, mais em provas FUVEST, Unicamp, né, Unesp um pouco, não tanto no Enem, mas é importante a gente pelo menos dar uma olhada nisso. E o sistema europeu que a gente tem o seguinte, né, o destaque aqui. Portugal, Espanha e Itália, basicamente eu tenho cereais. Cereais são algo que dominam aí o mercado europeu. Uva, que não é muito difícil de lembrar, né, bem simples na verdade, por conta da produção de vinho. Azeitona, por conta do clima mediterrâneo que eu tenho na região. E a pecuária, que se divide aí em pecuária bovina, ovina e suína, bem variada. E na França, além disso tudo, eu tenho milho e beterraba, mas a beterraba aqui é para a produção de açúcar, né? Foi uma técnica desenvolvida justamente para fugir de outros mercados onde o açúcar é de cana, né? Bom, o mercado europeu, ele é muito uma produção interna, de alta tecnologia, né? E para si, não para exportação. Então eles prezam muito pela qualidade de todo o processo, eles são bastante caros, na verdade, e eles têm um sistema de armazenamento muito interessante. Então o que acontece? Quando o preço, vamos supor aqui do milho, né? O preço está muito lá embaixo, compensa importar, tirar de outros mercados. Quando o preço começa a subir, eles começam a vender o produto deles. Então, esse sistema de armazenagem é muito interessante na Europa e funciona bastante, né? Já nos Estados Unidos, a gente tem os famosos cinturões. Eu preciso saber todos? Então, você precisa analisar bem o mapa, tá? E saber mesmo os mais importantes. Por exemplo, o cinturão do trigo, tá? Os de bolinha aqui. Cinturão do trigo, o cinturão do milho também é importante, fica bem na parte mais noroeste. E o cinturão do algodão. Esses são os mais... Talvez o do leite também, né? O do algodão e do leite. Essas regiões são bastante importantes. Além disso, tem um destaque para fruticultura, tudo bem? Na fruticultura a gente tem uma disputa intensa com o Brasil, né? O governo estadunidense dá subsídios, ou seja, parte do dinheiro para a produção, para fazer uma medida protecionista, porque, por exemplo, a nossa laranja é mais barata do que a deles, né? Então, é importante ficar ligado nessas coisas. A agropecuária estadunidense, ela é bastante desenvolvida, mesmo nos lugares que foram colônias de exploração, né? A maior parte foi de povoamento, mas mesmo na parte sul, que foi de exploração, mesmo assim nós temos uma agropecuária muito desenvolvida, com um uso bastante mecanizado, e já os Estados Unidos, além da produção interna, também tem algumas exportações significativas. Então, em termos de introdução, tem que saber esses três sistemas, saber pelo menos generalizar aí os sistemas agropecuários, e de produções do país desenvolvido, o sistema europeu e o sistema estadunidense.